Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, fazendo a leitura aí do livro Religião dos Espíritos. Hoje estamos chegando no capítulo 21, Obterás. Vamos fazer a leitura desse capítulo com bastante atenção e ver o que ele quer, o que Emmanuel quis nos trazer com esse capítulo 21, obterás. O que quer dizer, o que nós vamos obter, né? E aí você vai entender o quanto significado tem isso, desse capítulo 21, obterás. Vamos à leitura. Obterás o que pedes. Não ouvides, contudo, que a vida nos responde aos requerimentos conforme a nossa conduta na petição. Sedento, se buscas a água do poço, vasculhando-lhe o fundo, recolherás tão somente nauseante caldo de lodo. Faminto, se atiras lama ao vaso que te alimenta, engolirá a substância corrupta. Cansado, se procuras o leito, comunicando-lhe fogo à estrutura, deitar-te-ás numa enxerga de cinzas. Doente, se injurias a medicação que te aconselha, alterando-lhe as doses, prejudicarás o próprio organismo. Isso acontece porque a fonte, encravada no solo, é constrangida a guardar os detritos com que lhe poluem o seio. O prato é forçado a reter os resíduos que se lhe imponham à face. O colchão é impelido a desintegrar-se ao redor do incêndio, e o remédio, aplicado com desrespeito, pode exercer ação contrária aos seus fins. Ocorre o mesmo, em plena analogia de circunstâncias, na esfera ilimitada do espírito. Desesperado ou infeliz, desanimado ou descrente, não te valhas do irmão de que te socorres, tentando convertê-lo em cobaia para teus caprichos, porque toda alma é um espelho para outra alma, e teremos nos outros um reflexo de nós mesmos. Sombra projetada significa sombra de volta. Negação cultivada pressagia a colheita de negação. Se aspiras a desembaraçar-te das trevas, não desajustes a tomada humilde, capaz de trazer-te a força da usina. Oferece-lhe meios simples para o trabalho certo e a luz se fará correta na lâmpada. Clareia para que te clareiem. Auxilia para que te auxiliem. Estuda servindo para que o cérebro hipertrofiado não te resseque o coração distraído. E indaga, edificando, para que a inércia te não confunda. Fortaleçamos o bem para que o bem nos encoraje. Compreendamos a luta do próximo, a fim de que o próximo nos entenda igualmente a luta. Lembra-te, pois, da eficácia da prece e ora, fazendo o melhor, para que o melhor se te faça, sem te esqueceres jamais de que toda rogativa alcança a resposta segundo o nosso justo merecimento. Esse é o capítulo 21, obterás. Talvez eu não tenha dito, tive por esquecimento talvez, mas cada capítulo desse livro, o Religião dos Espíritos, ele sempre coloca reunião pública, que nem essa aqui, 21, obterás, reunião pública de 23/3/1959. Isso é a data em que ela foi psicografada. Então havia as reuniões, lá Chico Xavier, e onde ocorria a psicografia desses capítulos, era colocada a data, logo no início do texto, e veja quanto tempo faz, né? Por exemplo, esse aqui é de 23 de março de 1959, quanto tempo e quanto sentido ainda faz. Por quê? Porque tem referência com o Evangelho, tem referência com o Livro dos Espíritos, e é o nosso dia a dia. E essa leitura desse capítulo, ele vai fazer alusão à questão do Livro dos Espíritos 660. E o que ela vai dizer lá na 660? A pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. E foi assim: a prece torna melhor o homem? E a resposta: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Este é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Tem a letra A, um complemento da pergunta. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter,
ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até, algumas vezes, viciosas. E a resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura, ou seja, no comprimento da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, o emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que aplicam. Olha só, quanta coisa a gente tem para falar aqui só no que tange a prece. Não vamos nem entrar no mérito da fé, mas vai estar relacionado que você vai entender isso. Emmanuel começa dizendo o título, obterás. E aí, se você lembrá-lo do Evangelho segundo o Espiritismo, que capítulo que tem lá? Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, não é? Tem um capítulo do Evangelho que vai falar tudo isso. Que ele está querendo dizer, tudo aquilo que a gente pede, a gente é atendido. Aí você vai falar, não, eu já pedi muitas coisas e eu não fui atendido em muitas coisas nas quais eu pedi. Repare que ele terminou o texto dizendo sobre merecimento. Enquanto muitas outras religiões vão falar de milagre. Não, como vocês já estão cansados de ouvir eu falar, e eu não canso de repetir isso, a gente não está aqui para comparar religião, mas sim pensamento, conduta moral, isso sim. Para aquilo que algumas religiões dizem de milagre, o Espiritismo vem falar de merecimento. E o que é merecimento? Vamos trazer para a esfera material, que fica fácil a gente vislumbrar. Porque se eu falo merecimento, você vai entender de merecer. Mas se eu não te der um exemplo, vai ficar pelo merecer e a gente não vai fazer alusão a qual merecimento eu estou falando. Se você trabalha bem no seu emprego, na sua função que você exerce, seja na sua empresa, no seu estabelecimento, onde quer que seja, no seu trabalho, enfim. Se você presta um bom serviço, se você faz com afinco, se você faz com dedicação, não rende as coisas, o teu trabalho não rende, quem trabalha ao teu redor não sente o bem-estar, e consequentemente, se sendo um trabalho remunerado, você não, entre aspas aqui, não corre o risco de ter uma promoção, de ter uma elevação de cargo, não ocorre isso? Ocorre. Então, o merecimento é nesse mesmo sentido, ou seja, você fez por merecer. Então, você trabalhou com afinco e o resultado veio. A mesma coisa que ele está dizendo aqui, o merecimento. Eu mudei minhas condutas, eu mudei minha postura, eu me predispus a me colocar de outra maneira perante as situações da vida. E, consequentemente, eu alcancei, como muitos dizem, sem qualquer problema nessa fala, alcancei a graça. Eu alcancei um merecimento e fui concedido a isso. É a mesma relação, o mesmo exemplozinho, simples, mas é para a gente ter essa visão de que eu fui reconhecido pelo que eu fiz. E aí ele vem falar do quê? Se a prece torna o homem melhor. Lógico que torna. Mas de que maneira que a prece vai me tornar melhor? Se eu fizer com fervor e confiança. E aí ele vai falar o quê? Que tem muitos que oram muito. Mas, Daniel, só me dá uma definição, porque eu sei que às vezes tem alguém chegando agora no Espiritismo e fala, no Espiritismo fala prece. Na religião que eu frequentava falava oração. Na outra religião falava rezar. Relaxa, é tudo sinônimo. É tudo sinônimo. É a mesma coisa que eu disser água, H2O, é só o nome científico, mas nesse caso é tudo a mesma coisa. Prece, oração, reza, é tudo a mesma coisa. O que vai importar, o que realmente vai importar, e isso não está só no Livro dos Espíritos, é a forma que eu vou fazer. Eu posso fazer prece, eu posso fazer oração, eu posso fazer uma reza, mas o que vai importar não é a nomenclatura, é a forma que eu vou fazer. Se é de coração, se é de sinceridade ou não. É isso que vai importar. E ele chega a perguntar que, como devemos então fazer a prece? Se a gente tem um ritual para o Evangelho, então tem um ritual para a prece também. O Espiritismo não é adepto de rituais, né? Como outras religiões, só a título de comparação, que tem certos rituais por conta das crenças deles, o Espiritismo não traz nenhum ritual.
Ele traz uma organização simples. Ah, Daniel Mendes, então tem um ritual. Não. O evangelho você faz dessa forma. Se quiser fazer sozinho, você faz. Você coloca um copo d'água, você abre o teu livro do evangelho, não tem. Então abre um livro espírita, faz a leitura e faz uma reflexão. É isso que ele propõe. A prece é a mesma coisa. A prece é idêntica. A prece é a mesma coisa, não tem um roteiro para ser feito. Por quê? Como eu converso com você, como você conversa com um amigo e desabafa, essa é a intenção da prece para conversar com Deus. É quando você vai expressar o seu problema de coração com sinceridade, expondo a situação para que te dê o quê? Forças, encorajamento, coragem para ir adiante. E obterás. É aí que vai vir o merecimento, a partir do meu entendimento. E se eu não for atendido naquele momento, não quer dizer que Deus me abandonou. A gente está já sabido disso, já somos entendedores disso, que jamais estamos abandonados. Pelo contrário, é que não é o momento certo. Ah, mas isso você diz para amenizar, para ser um pouquinho de motivador, para não desistir. Não. Muitas das vezes, se recebemos aquilo que pedimos naquele momento, poderia ser uma porta de um desregramento para mim. Poderia me levar a outra condição. Então, não é o momento propício. Então, ele vai dizer aqui também na questão, o essencial não é orar muito, mas orar bem, então, com essa sinceridade. E aí ele põe um questionamento que tem pessoas que fazem uma ocupação da prece. Faz uma prece extensa. Não há lugar para fazer oração. Eu posso estar no trânsito, com o carro parado, e posso elevar meu pensamento a Deus e fazer uma prece de pensamento. Quantos de nós não conversamos através de pensamento? E é assim que Deus nos vê, é assim que Deus entende a nossa conversa. Quando eu converso através do pensamento. E eu falo para ele o que eu estou sentindo, o que me amargura, o que me incomoda, o que me entristece. É como Emmanuel dá o exemplo do enfermo que toma um remédio praguejando. Ou seja, ele já começa tomando o remédio descrente da solução do problema. Ele toma o remédio já não acreditando que aquilo vai fazer efeito. Criticando o remédio, adianta, o caminho é esse? Então não. Então se eu faço a prece, eu me dedico. Mas eu não preciso ter um local especial, é em qualquer lugar. E principalmente naquele momento mais difícil da discussão, da conversa acalorada, Deus me ajuda. Divaldo Franco diz muito isso. Se no momento do desespero você não consegue sequer fazer um Pai Nosso, não tem condição, Deus me ajuda, de pensamento, e automaticamente você estará envolto por espíritos protetores para te ajudar, porque você está pedindo, pela sinceridade. Você não está querendo a briga, você não está querendo a discussão, você quer amenizar, você quer sair daquele enrosco todo, e você está pedindo ajuda com sinceridade. O teu intuito não é ofender, o teu intuito é tentar resolver, se possível for, porque a gente sabe que às vezes o outro lado não aceita, mas você está pedindo ajuda. E obterás. É isso que ele está dizendo em tudo aqui. Então, a gente está sempre envolvido por espíritos protetores desde que a nossa prece seja com sinceridade. Não precisa, mas eu gosto de uma prece, de uma reza, de uma oração escrita, bonitinha. Tudo bem, mas faça prestando atenção em cada palavra que você lê. Porque isso nos remete a um certo comodismo também na prece. Porque eu pego um texto pronto, começo a ler, mas eu estou pensando, amanhã eu tenho que pagar um boleto, amanhã tal horário eu tenho que buscar meu filho na escola, depois eu tenho que fazer isso no serviço, e eu estou disperso. Eu estou fazendo no modo automático, sem qualquer envolvimento com aquela prece. E para aquilo que não tem envolvimento, fica jogado ao vento. Então, por isso que fala que a prece de coração, a prece com sinceridade, é a que Deus ouve. Por quê? Porque eu estou raciocinando do que eu estou falando, eu estou pensando, eu estou descrevendo o meu sentimento, o meu medo, a minha insegurança, a minha insatisfação, e estou relatando isso para Deus numa conversa, como eu disse, entre amigos. E é isso que Ele quer saber de mim, é essa conversa que Ele quer. Qual pai não gosta de conversar com o filho? Qual filho não gosta de conversar com o pai? É nesse sentido. Então, fazer a prece requer o quê? A atenção. Então, por isso que é preferível essa prece em vez da leitura. A prece de coração, com sinceridade. E como dito pelo Evangelho, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. É o caminho que Jesus nos ensina. E aí, qual a sua reflexão sobre a prece? Como você vem fazendo as preces? No modo automático ou com fervor e sinceridade, com as palavras do coração? Reflita sobre isso. Eu vou ficando por aqui, espero revê-lo no próximo capítulo. Até lá. Tchau.
Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.